Salve nação tricolor, jogo aqui, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente volta com um pós-jogo, depois de tanto tempo pós-jogo. Que pós-jogo do que jogo? O São Paulo não jogou. Hoje teve reprise especial aí do primeiro título mundial do São Paulo, né? Na Band. Não foi um jogo na íntegra, eu poderia ter feito o jogo na íntegra, a Band, né? Mas eles colocaram os melhores momentos da partida, né? E eu achei muito válido, galera. Eu acho que teve uma repercussão legal, esse repeteco desse jogo, né? Jogo muito especial pra mim, cara. Eu não tive o privilégio de ver o time do Silinho, né? Dos Menudos. Mas esse time do Tele, a época do Tele eu peguei ela por completo, né? Eu peguei 91 pra cá. Então me lembro bem, né? Eu era criança, logicamente, na época, mas me lembro bem de toda a fase do Tele no São Paulo. Pra mim é o maior time da história do São Paulo, né? Esse período aí do Tele Santana. Tá dificilmente o São Paulo vai ter um time nessa qualidade, né? Eu me tornei São Paulino por conta dessa geração do Tele. Tá? Como bom São Paulino, logicamente, eu conheço toda a história do São Paulo, né? Assisti repeteco de jogos aí na década de 80, 70, etc e tal, mas eu não peguei, eu não tive a oportunidade de pegar essa época, assim, mas do time do Tele pra cá eu peguei, tá? Então, cara, eu sou suspeito pra falar, tá? Depois, no final desse vídeo aqui, vou falar pra mim quem é o maior, né? Pra mim, o nome mais importante da história do São Paulo. Muitos São Paulinos vão achar que é algo polêmico que eu vou falar aqui, mas não é, tá? Na minha visão, não. Vou falar quem é o maior ídolo da história do São Paulo. Muitos São Paulinos vão achar algo meio polêmico, mas no final do vídeo a gente conta aqui, tá? Então, galera, no dia 13/12/1992, né? O São Paulo, campeão da Libertadores, disputou o Mundial com o Barcelona, campeão da Champions League, né? Foi no Estádio Nacional de Tóquio. Eu lembro muito bem que os mundiais na década de 90 eram disputados de madrugada, né? Eram disputados de madrugada aqui no Brasil e de manhã cedo lá no Japão por conta do fuso horário, né? E foi muito marcante, galera. Eu acho que eu fiquei muito fanático, né? Pelo São Paulo por conta desse time do Tele. Né? Eu já era São Paulino, mas eu me tornei fanático pelo São Paulo por conta dessa geração do Tele. Pra mim, cara, inesquecível. Time que nunca vou me esquecer, tá? Esses jogadores aí da década de 90, eu nunca vou me esquecer desses caras que honraram a camisa, tá? Um detalhe aqui, galera, que eu não me lembrava, juro que eu não lembrava, o árbitro daquela partida foi um argentino, tá? Ou seja, a gente já conhece essa rivalidade brasileira com o argentino. A gente passou por cima até da arbitragem, né? De um argentino. O nome dele era Juan Carlos. Eu não me lembrava disso. Sinceramente, essa questão do árbitro que eu não me lembrava que foi um argentino que apitou a decisão. O São Paulo entrou a campo com Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. Toninho Cerezo, nossa, como que jogou bola o Cerezo, hein? O Cerezo chegou no São Paulo já veterano, seus 38 anos, mas como jogava bola esse Tele, o Cerezo, cara, como jogava bola o Toninho Cerezo, né? Ele arrebentou, ele foi até mais importante no Mundial de 93, né? Mas aqui deixa futuramente, a gente comenta isso. Mas ele jogou muito também nesse de 92, tá? E pô, ele chegou já numa idade avançada, né? É o que a gente fala, se o jogador é bom tecnicamente, tá bem fisicamente, cara... Meu, se o cara sempre se cuidou, ele vai chegar jogando bem até os 40 e poucos, tá? Era o caso do Cerezo, que comia a bola, né? Dinho, Pintado, nosso Pintado também, ele se entregou pra caramba nesse jogo, cara. Eu lembro que esse jogo ele saiu exausto, cara, cansado, porque ele se entregou os 90 minutos. Raí, Cafu, Palinha e Miller. Esse quarteto aqui, cara, Raí, Cafu, Palinha e Miller, meu Deus do céu, cara. É extraordinário, né? O Raí foi o melhor jogador dessa partida aqui, mas é algo que eu vejo que alguns São Paulinos não colocam o Miller, né, como um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Eu já vejo ao contrário. Para mim o Miller é um dos maiores jogadores da história do São Paulo Futebol Clube. Mesmo com aquela saída que ele teve pro Palmeiras, com aquela decisão da Copa do Brasil 2000, que ele ajudou o Cruzeiro a tirar o título do São Paulo. Mas cara, o que esse Miller jogou de bola no São Paulo? Não foi pouca coisa, né? Miller pra mim é um dos maiores. Ele tá lá com o Raí, tá? Ele fez mais jogos com a camisa do São Paulo do que o Raí. E pra mim um dos grandes nomes da história do São Paulo. Palinha também, meu Deus. Palinha era genial, cara.
pênalti com o Vélez 94, meio que queimou ele. Mas pra mim não, cara. Eu lembro do Palinha dos bons tempos, você entendeu? Não foi por conta de uma penalidade que perdeu que apagou a história dele no São Paulo, muito pelo contrário. Palinha era um craque de bola, tá? Cafu também, outro nome aí, cara. Cafu, cara, meu Deus do céu, mano. Isso aqui é o maior, o maior lateral pra mim da história, direito da história do São Paulo, tá? O Tele fez ele virar meio com meia, um ponteiro, né? Ele jogava a bola. E nunca resmungou com o Tele, tá? Ele nunca resmungou com o Tele mudou ele de posição. Mesmo ele sendo um craque na lateral, ele foi jogar no meio, foi craque também. O cara arrebentava porque o cara era bom, você entendeu? Não é essas dragas de hoje em dia aí, né? Foi o caso do Hudson, que não quis jogar na lateral. Quem é esses caras pra falar não, porra? Cafu aceitou e comeu a bola no meio. Ele lateral, jogou no meio, improvisar e comia a bola, cara. Isso era jogador, tá? Então um abraço pro Cafu aí, cara. Você tá na história do clube também. Pra mim também um dos maiores da história do São Paulo, tá? E o técnico, cara, saudoso Tele Santana, meu Deus do céu, cara. Tele, cara, eu acho que o Tele é o maior treinador da história desse país aqui, né, cara? Não ganhou. Foda-se, que porra de Copa do Mundo, caralho, cara. Copa do Mundo, não ganhou Copa do Mundo. Ele fez, né, depois da seleção de 70, todo mundo diz aí, né, os mais antigos aí que eu converso, a seleção mais bonita que eles viram jogar bola foi a de 82, 86 do Tele. Você entendeu? Não foi campeão, mas aí foi algo por acaso, por uma falha individual, você entendeu? Mas o Tele é o maior treinador da história desse país aqui, cara. Quem contestar isso daí, o cara não entende porra nenhuma de futebol, tá? Me desculpa. Vai querer comprar Tite, mano. Títico. Não faça-me favor, porque Parreira. Quer dizer que o Parreira, porque ele ganhou uma Copa, é melhor que o Tele? Para com isso, porra. Para com isso. Tele, ele jogava futebol bonito, cara, pra frente. Isso que o Jorge Jesus fez com o Flamengo ano passado, o Tele fez durante anos no São Paulo. Fazer o time vencer campeonato jogando bonito. Vocês entenderam? Jogando bonito. E olha que antigamente, na década de 90, tinha excelentes times, né? Não é igual hoje aí. Não tô tirando, logicamente, os méritos aqui do Flamengo, do Jorge Jesus. Mas hoje o Flamengo tá num nível lá em cima e os times tudo lá embaixo. Na década de 90 não. O São Paulo era fortíssimo por conta do Tele. Palmeiras era fortíssimo, que tinha Parmalat, comprava quem queria. O Grêmio era fortíssimo, né? Tinha mais times aí, o Vasco também, né? O próprio Botafogo, década de 90. Até alguns times do interior eram fortes. Era o caso do Bragantino, né? Fez até uma decisão de brasileiro com o São Paulo. Então antigamente era muito mais difícil. Você entendeu? E o Tele conseguia fazer o time de São Paulo jogar bonito naquela década, cara, que os jogos eram mais equilibrados. Você entendeu? Então o Tele, cara, não dá pra se comparar com outro treinador brasileiro, tá? Me desculpa os outros nomes aí, Zagallo, o próprio Silinho, mas desculpa, cara, o Tele é outro patamar, tá? Tanto é verdade que antes dele ter aquele problema de saúde, ele receberia, isso foi o Cruyff que falou, né? Ele receberia um convite para ser o treinador do Barcelona. Aí ele teve aquele problema de saúde, ele não pôde ir para o Barcelona, né? Isso é outro patamar do Tele, tá? É outro patamar de treinador. Eu gosto muito do Muricy também, mas o Tele tá muito acima. Isso até o Muricy já falou, né? Muricy que é um cara super humilde. E ele falou, não tem como comparar, cara. Tele é Tele, tá? Ó, então vamos lá, galera. Os gols saíram, o Barcelona saiu na frente com o gol de Stoichkov aos 11 minutos do primeiro tempo, né? Em cobertura no Zete. Eu confesso que eu não me assustei com aquele gol, cara, porque eu conhecia o time do São Paulo naquela época, né? E o São Paulo tinha jogado uma decisão de, não me lembro se era o Tereza Herrera ou o Ramon de Carranza, que o São Paulo goleou o Barcelona por 4-1, entendeu? Então o São Paulo só não ganhou o Mundial do Barcelona 92, já tinha ganhado um título em cima do Barcelona num torneio lá na Espanha, em La Coruña. Não me lembro se foi o Ramon de Carranza ou o Tereza Herrera de cabeça, agora não me lembro, tá? 4-1. Então, cara, aquele time do São Paulo deixava a gente tão confiante que eu confesso que eu não me assustei com aquele gol do Stoichkov aos 11 minutos, né? Aí o São Paulo empatou aos 27 com o Raí, né? Numa puta de uma jogada do Miller. Cadê um corte seco? Cruzou, o Raí chegou meio que de peito, desviou. Aí aos 34 do segundo tempo, aquela cobrança de falta, cara. O Raí foi um dos maiores da história do São Paulo também, né? Um puta de um jogador em todos os sentidos.
Só que ele não era especialista em cobrança de falta, galera. Assim, por exemplo, igual o Zico, né? O Marcelinho Carioca, ele não era especialista. Mas, cara, onde ele jogou aquela bola era pra gente ganhar, pra se fazer justiça. Porque o São Paulo dominou o Barcelona naquele jogo, né? Ele entrou na forquilha, ele correndo pra abraçar o Tele. Cara, olha, mano, eu até me emocionando trazendo essas imagens de novo à tona aqui, né? Teve, ó, reprise da Band hoje. Cara, é excepcional, né? Excepcional. Ó, vamos lá, galera. Agora eu vou falar do Guardiola, né? Vocês veem que o São Paulo foi muito melhor que o Barcelona. Palavras do Guardiola, que foi jogador do Barcelona naquele ano, né? Aquele Barcelona 92 tinha nomes como Zubizarreta, Ronald Koeman, aquele loirinho zagueiro, chutava muito forte, né? Guardiola, tinha Eusébio, tinha Stoichkov, o Laudrup, o Cruyff como treinador. Então era um timaço, né? Era um timaço. Palavras do Guardiola, né? Ó, às vésperas do jogo Bayern de Munique e São Paulo, né? O técnico Pepe Guardiola, que na época, na ocasião, era treinador do Bayern, né? Aquele torneio que o São Paulo disputou, se eu não me engano, da Copa Audi contra o Bayern de Munique, o Milan. E... Puta, foi um torneio em 2013 com o São Paulo, né? Que o São Paulo jogou esse torneio lá na Alemanha contra o Bayern, né? Aí, né, o Pepe Guardiola, treinador do Bayern na ocasião, lembrou, né, desse confronto do São Paulo com o Barcelona em 92, né? Ele era jogador do Barcelona, logicamente ele lembrou, né? Guardiola afirmou, abre aspas pro Guardiola, vamos lá. Lembro muito bem daquela final. O São Paulo foi infinitamente melhor e superior ao Barcelona, com Raí, Miller e outros jogadores fantásticos. Não tivemos nenhuma ação para competir com eles. Quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo, disse o treinador em entrevista coletiva, né? Essa entrevista do Guardiola foi em 2013, nesse torneio da Copa Audi, aí que o São Paulo disputou lá na Alemanha contra o Bayern, o Milan e mais um time português, não me lembro se foi o Porto, me desculpa aqui, falha a memória, tá? Então, palavras do Guardiola, que era jogador do Barcelona, né? Realmente, naquela época, na década de 90, o São Paulo tinha o melhor time do mundo, né? No começo da década de 90. Não era o melhor time das Américas. Por exemplo, igual o Flamengo é hoje o melhor das Américas. O São Paulo era o melhor do mundo, porque naquela época o futebol sul-americano conseguia competir de igual para igual com o europeu. Hoje isso não acontece, né? Isso ficou claro. O São Paulo realmente era o melhor do mundo. Mesmo porque o São Paulo goleava nesses torneios Ramon de Carranza, Teresa Herrera. O São Paulo costumava golear esses times europeus aí. Ganhou de 4-0 do Real, 4-1 do Barcelona. Aí no Mundial bateu o Barcelona novamente, bateu o Milan. O São Paulo era o melhor time do mundo durante 2, 3 anos. Então, cara, olha, eu vou te falar, cara. Isso é algo que dificilmente a gente vai ver de novo, né? Puta, muito... excepcional, cara, excepcional. Isso, essas palavras partindo da boca do Guardiola, que era jogador do Barcelona, né, galera? Deixa a gente muito emocionado. E o melhor jogador pra mim daquela partida, logicamente, foi o Raí, pelo gol no final, pelos 2 gols, né, que ele fez. Mas, pô, dá pra gente destacar o Ronaldão aí, que não perdeu uma pro Stoichkov, cara. O Miller jogou muita bola, Palhinha... Cara, Cerezo, todo mundo jogou pintado, que se entregou. Vitor, cara, Vitor correu muito aquele jogo, Zete, Ronaldão. Cara, foi todo mundo bem naquele jogo, né? O Raí, logicamente, foi o melhor da partida, porque ele fez os 2 gols. Agora venho com a minha opinião aqui, que eu tenho certeza que muitos vão achar polêmica, né? Sobre, pra mim, quem é o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube. Pra mim, galera, o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube não é o Rogério, tá? Rogério Ceni, nem o Raí, tá? Pra mim, o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube se chama Mestre Tele Santana. Esse, pra mim, é o maior nome da história do São Paulo Futebol Clube. Logicamente, com todo o respeito ao Rogério, ao Raí, a Miller, a outros jogadores, Leônidas da Silva, que passou pelo São Paulo, Pedro Rocha, etc e tal. Pra mim, o maior nome da história do São Paulo é o Tele Santana. Ele mudou o São Paulo de patamar. Até então, o São Paulo era um time nacional, cara, entendeu? São Paulo tinha ganhado campeonatos paulistas, logicamente, tinha ganhado Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo, cara, São Paulo se transformou depois da era do Tele, né? Ele transformou não só a instituição São Paulo Futebol Clube,
Como ele conseguiu, cara, multiplicar a torcida do São Paulo, vocês entenderam? Ele multiplicou a torcida do São Paulo. São Paulo, na época que era, antes do Tele, pô, era sétima, oitava torcida do Brasil. Passou a terceiro, e hoje não é mais que terceiro, né? Não é segundo ou primeiro, porque ficou uma década parado no ostracismo, sem títulos, né? Por conta de incompetência administrativa. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Estamos falando desse time de 92 do Tele, né? Ele multiplicou a torcida do São Paulo. Ele deu um cartel de títulos para o São Paulo Futebol Clube que nenhum clube brasileiro tem até hoje. Mesmo com o São Paulo parado há uma década. Vocês entenderam? Que time brasileiro vai conseguir igualar o São Paulo a 3 mundiais? Libertadores tudo bem, pode até passar. Mas mundiais, dificilmente alguém vai conseguir igualar o São Paulo. Vocês entenderam? Então, cara, olha, o Tele pra mim é o maior nome do São Paulo. Ele tem que fazer estátua pro Tele, eu sei que tem estátua dele no São Paulo, mas esse cara é o maior nome pra mim, cara, de longe, tá? Toda a conquista do São Paulo, a torcida relembra do Tele porque ele é o maior nome da história desse clube. É o maior nome da história desse clube, né? Então essa é a minha opinião. Eu sei que muitos consideram o Rogério, alguns outros o Raí. Pra mim não, pra mim o maior nome da história de São Paulo é o Mestre Tele Santana. Ele, além de transformar o cartel de títulos do São Paulo, transformar o São Paulo num time mundial, né, a nível mundial, ele conseguiu multiplicar o número de torcedores são paulinos. Cara, saudoso Mestre Tele Santana, né? Galera, eu tava com saudade de fazer um pós-jogo, né? E a gente aproveitou aí essa reprise que teve na Band aí. Aliás, parabéns da Band, né? Não dou os parabéns ainda maiores aqui porque eles não passaram o jogo na íntegra. Mas, cara, deu pra muitos São Paulinos novos, né? Que não conseguiram pegar essa época, assistirem essa partida. Terem a oportunidade de ver esse jogo. Porque muitos na internet não procuram por isso, né? Então, esses São Paulinos aí que nasceram na década de 2000, né, depois de 2010 para cá, eles tiveram a oportunidade de ver esse time do São Paulo, né? De ver essa equipe do São Paulo. Então, agora eu acho que todo São Paulino mais novo aí, né, vai entender um pouco melhor, né, o trabalho de alguns São Paulinos nas mídias alternativas aqui, que brigam para o São Paulo voltar a ser o São Paulo que a gente conheceu, né, durante essa década de 90, né? Então tudo desse filho da puta passar aí, esse lazarento aí, é um caralho mesmo, né? Ah, filho de uma puta, de uma quenga. Então, galera, todo esse trabalho nosso, né, com relação ao São Paulo, que a gente faz aqui, a gente briga, entra em meio atrito, põe a nossa cara a tapa aqui, é pra poder ver o São Paulo novamente ser pioneiro no futebol, né? Como era na década de 90. Vocês entenderam? É por isso que a gente tanto luta aqui. Pra voltar esse São Paulo que eu tive o privilégio de conhecer. Entendeu? Essa é a nossa batalha. Tá joia, galera? Então fique com Deus todo mundo. Forte abraço. Salve, salve, Tricolor Paulista. Tamo junto.